Vamos começar pelo fim das 6 por 1. Vai, campanha do governo. O governo federal lançou ontem a campanha pelo fim da escala de trabalho 6 por 1 sem a redução de salário. O objetivo da proposta é garantir mais tempo para a vida além do trabalho, aumentar o tempo com família, para o lazer, para a cultura e para o descanso. Segundo o governo, 37 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com a medida, que estabelece um novo limite de jornada em 40 horas semanais, mantém as 8 horas diárias de trabalho e assegura 2 dias de repouso semanal. Sob o slogan "Mais tempo para viver sem perder salário, porque tempo não é um benefício, é um direito", a campanha pelo fim da escala 6 por 1 será veiculada em canais de mídia digital, televisão, rádio, jornais, cinema e na imprensa internacional. A gente vai acompanhar o vídeo produzido pelo governo. É a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade, foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6 por 1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problemas. Quando descansar vira privilégio, é de injustiça que estamos falando. A luta aqui é por dignidade, por direito ao tempo, por saúde mental, por vida além do trabalho. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Um país que respira, evolui. Mais tempo significa mais saúde, mais estudo, mais vida. Fim da escala 6 por 1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro. Muito bem. Olha lá. Eu só tenho... Se esse programa tem alguma utilidade para as pessoas, além da exposição da beleza dessas duas pessoas espetaculares do estúdio, do apresentador um pouco menos, do âncora, mas também não deixa assim, não é nada que cause horror. Não deixa a desejar, hein? Nós podemos trazer livros, referências, história, né? Análise, números. Para isso existimos. Opinião também? Opinião também. Né? Experiências pessoais, isso aqui é minha carteira de trabalho. O Zema tem a dele, eu também tenho a minha. Nós vamos chegar lá. Essa mudança pode atingir 50 milhões de pessoas, 50 milhões e 200 mil pessoas, 37,2 milhões fazem jornada de 44 horas, 14,8 milhões fazem escala 6 por 1, os dados são do Ministério do Trabalho, e aí se estima que as pessoas possam ter uma melhoria na qualidade de vida. Eu não posso ignorar, minha mulher está no escritório dela aqui do lado ouvindo o programa, e eu sou uma das pessoas mais desmoralizadas para falar de escala 6 por 1, olhe bem. Porque eu faço escala 7 por 7. Todo mundo sabe que eu escrevo no sábado, eu escrevo no domingo. Eu mando o texto. Eu mandei um texto sábado à noite para os moleques, tiraram uma onda comigo. Porra, não tem mais nada para fazer não? Disse, tem, vou fazer agora. Acabei de escrever e vou fazer. Mas eu sei as condições de trabalho em que eu opero, as escolhas que eu faço e como eu posso fazer escolhas, mas eu já não tive. Desculpem, eu conheço trabalho de pobre. E falo sem demagogia, que eu nunca fingi ser rico. Quando eu era muito criança, sim, escondia minha casa dos colegas, porque eu tinha vergonha. Até eu saber que a minha vergonha era vergonhosa. E isso eu aprendi muito logo.
Já contei num texto a minha experiência com a minha mãe, que era empregada doméstica, um ritual de humilhação a que uma senhora decidiu que podia nos submeter. Vejam lá como eu reagi, não vou aqui... Antes que digam que com 11 anos eu estava praticando violência de classe, olha bem. Mas se alguém resolve que humilha o outro, está pedindo borrachada. Né, Paulo Guedes? Lembra das empregadas que iam para a Disney? Escrevi uma coluna na Folha a respeito. É uma das minhas colunas de que eu mais me orgulho na minha vida. Ah, quero conversar e tal. Pede desculpa primeiro, eu converso. Se não pedir, não converso. Se não pediu, não conversei. Se o pobre não puder ter de seu nem o nariz empinado, vai ter o quê? Tem hora que só resta isso. Eu falo isso porque... Presta atenção, eu estou nessa questão com Edinho Silva, presidente do PT. Ah, claro que você estaria com o presidente do PT, mas não como você imagina. Foi o presidente do PT que disse, nós precisamos pensar isso direito, precisa implementar com calma, em sendo aprovado, precisa fazer de maneira paulatina, escalonada. Sim, e eu mesmo já adverti aqui, Vólio Bene, Isabela, que se esse debate não encaixa direito na sociedade, o contra-ataque da extrema-direita vem, vai falar em desemprego, o mundo vai à breca, vai tudo acabar, olha a produtividade, olha não sei o quê, o Brasil com tantos problemas, e aí vem com essa história, é populismo, é não sei o quê. O que eu tenho a oferecer a você, além da minha opinião, eu sou favorável, desde que se faça com método. Mas eu sou favorável a que se tenha método em qualquer coisa. Eu sou favorável a que se tenha método para tomar um chicabom. Eu sou favorável... Os meninos que trabalham aqui comigo sabem que a nossa pauta é um exercício de método, certo, Vólio Bene? Sempre. Exercício de método, inclusive cores para coisas distintas, para bater o olho e entender do que é que você está falando. E o que é que entra onde, quando, etc. e tal. Tudo é método. Tudo é organização. Tem que ter organização para ler um livro. Se você não tiver organização para ler um livro, depois você não sabe direito o que você leu. Esse livrinho tão pequeno aqui, ó, a Teogonia do Exildo, gerou tudo isso aqui do jovem Reinaldo Azevedo. Ó, tá até estalando. Preciso tomar cuidado para não esfarelar, pedir para minha mulher escanear. Porque aí eu sei o que eu notei, eu sei onde está, eu sei procurar. Ai, como você é maravilhoso. Não sou. Faço um monte de coisa errada. Vou pro quarto, esqueço o celular. Lília, tá meu celular. Não, não sou. Agora, naquilo que eu trago aqui para você, sim. Quando a escravidão, quando havia o debate sobre o fim da escravidão no Brasil, Vólio Bene, Isabela, o José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, eu tenho texto aqui. Isso tudo que está aqui não é só para juntar ácaro e para me dar alergia. Até porque eu tenho duas maquininhas aqui que dizem que mata ácaro. Sei lá se mata, mas... E é tudo limpinho. Ele falou, olha, não dá para acabar com a escravidão. E ele dizia, não que eu ache moral, hein? Eu não acho a escravidão moral não, tá, Isabela? Acho ruim. Acho feio, Vólio Bene. Não, eu sei que não é bom. Mas, gente, o que vai acontecer com a agricultura brasileira, a base da nossa economia, sem os escravos? E o direito de propriedade, afinal, os caras são donos dos escravos, eles precisam ter compensações. E tiveram. Transição tem que ser muito lenta, porque senão vai ser um Deus nos acuda.
A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, SAIN, eu tenho documento aqui, um manifesto dizendo, e todos fazendo a ressalva, olha, eu sei que a escravidão não é legal, tá? Deixa eu deixar claro. Mas nós não podemos viver sem ela. Esse é o argumento mais conhecido, supostamente técnico, contra a escravidão. Ah, você está falando que o trabalho hoje vive condições análogas à escravidão? Não. Eu só estou dizendo que a história do capitalismo é a história da produção e do capitalismo que está aí, do capitalismo moderno, desse que produz ciência, que leva o homem para além da lua, que traz benefícios, que faz com que a vida no Brasil, no governo Juscelino, a expectativa de vida era de 50 e poucos anos. Aumentou 30 anos nesse tempo. E aumentou em razão de conquistas técnicas, de saneamento, etc. Mas isso também se deu com a melhoria das condições sociais, que ainda são precaríssimas, porque, como no texto do Joaquim Nabuco, a herança da escravidão ainda está aí. Vão fazer a geopolítica da moradia no Brasil e da cor da pele? E você chega aos lugares que você chega? E sim, a escravidão acabou no Brasil e quem teve compensação foram os proprietários. Os escravos não tiveram nenhuma, aliás, não tiveram nem a garantia do emprego porque foram chutados. E logo depois, em razão do andamento do capitalismo no mundo e das crises lá e aqui, vem a mão de obra europeia. E sempre o esforço é assim, estamos bem, existe uma espécie de idílio. Tem um fotógrafo maravilhoso, Marc Ferrez, é um fotógrafo espetacular. É um fotógrafo espetacular, mas ele tem uma visão de época também. Está aí, tem uma foto aí, escravos na colheita de café, no Vale do Paraíba, 1882. Olha que imagem bonitinha, a imagem está no ar, para quem está no rádio, não está vendo a imagem, mas tem um grupo de escravos trabalhando numa lavoura de café e parece, Valio Bene, Isabela, tem aquela surda harmonia da desigualdade que grita de maneira silenciosa. E tudo parece certo. E tudo parece no seu lugar, desde que não venha gente para atrapalhar. Uma outra, do Jorge Loisinger, na Fazenda Kititi, no Rio de Janeiro. Um terreiro de café, para quem não é do interior, não sabe que o café seca no chão, no terreiro, você tem que ficar varrendo. Aliás, emana um cheiro delirantemente bom, Valio Bene. A gente fica meio zonzo, assim. Café é O delícia. sol esquenta o café em coco, minha querida Isabela, e sobe um cheiro quente, um cheiro denso, eu diria quase sensual. Olha o Reinaldo, moleque tarado no terreno de café. Mas está ali, os escravos, tudo tão poético, tudo tão família. Por que mexer no que está funcionando? Sempre essa pergunta. Essas fotos do Instituto Moreira Salles, tem a senhora na liteira. Essa foto é maravilhosa. Eu cheguei a falar com a professora Lília Schwartz a respeito, na entrevista que fizemos no Reconversa, quando ela lançou o maravilhoso livro Imagens da Branquitude, a presença da ausência, da Lília Schwartz, professora da USP. Essa senhora na liteira, a foto é maravilhosa. Você que está no rádio não está vendo, mas a senhora está na liteira com 2 escravos, ali sustentando. Eles estão com roupas de branco. Um deles está, o que chamaríamos fracartola. Mas a Isabela, minha bela, olhe para os pés deles. Eles não têm sapatos. Descalços. Porque eles podiam usar roupa de branco
para servir de pajens para os seus senhores. Mas sapato não. Porque sapato já era uma arrogância que eles não tinham direito. Era para deixar claro, são escravos. Não vamos confundir com negros libertos. Sapato não. Os símbolos, os sinais da desigualdade. Que papo comunista! Você acha esse papo comunista? Então você é um imbecil. A rigor nem deveria estar me ouvindo. Me vendo. Perde essa beleza encarnada, mas... Marque Ferrez de novo, Negra com Filho, 1884, na Bahia. Olha que negra linda, que filho lindo, todo mundo bem alimentado, todo mundo bacana, o símbolo na cabeça dela da fartura. Tá tudo maravilhoso. Com isso eu quero dizer, e lembrando o texto do Visconde de Cairu, que toda vez que você toda vez que há um progresso social em que se discute a questão do trabalho, o tempo do trabalho, sempre há o argumento apocalíptico de que vamos para o caos. Sempre. E não há dúvida que o trabalho desumano gera progresso também, voglio bene. Os que acham que o Marx odiava o capitalismo, ele achava que tinha que ser superado, ele não tinha ódio, ele falava justamente de quanta riqueza o capitalismo gerava, geraria suas contradições e seria preciso ir adiante. Agora, é claro que quando ele se refere à Revolução Industrial, ele e outros falam dos horrores da Revolução Industrial. E do que se fazia, inclusive, com o trabalho infantil, né, Zema? Ah, mas então agora se implementa e pronto e não se pensa na economia? Não! Eu vou propor uma síntese aqui. Eu, como Visconde de Cairu, quero pensar a questão econômica. Mas a diferença do Visconde de Cairu, eu quero progresso social. Porque o capitalismo que interessa é aquele que finalmente consegue mudar a vida das pessoas, ou não. Ou há aqueles que só se alimentam do prazer perverso porque conseguem enxergar na sua própria condição o sinal da ascensão, enquanto o outro permanece ali dizendo assim, olha como eu fui competente e você não. Vamos discutir com decência, com calma, e claro, vai ser tema da disputa eleitoral. Os candidatos de direita são contra, vão ter de se manifestar a respeito. O PL já anunciou que vai tentar brecar a tramitação, que não quer saber. Tarcísio aqui já se manifestou, vai ser ruim para a produtividade, não é assim, a escolha está errada. Faça-se o debate. Faça-se o debate. Só não pode ficar criando fantasias e incorrendo no reacionarismo preguiçoso. Né? O reacionarismo preguiçoso é aquele que qualquer mudança e nós vamos sempre para o caos. Eu tenho uma filha que gosta de surfar. Eu sou, em relação ao surf que ela gosta de fazer, vale bem, eu que ensinei, mas agora o que eu posso fazer, né? Eu sou um reacionário meio preguiçoso, porque eu tenho sempre medo. Entendeu? Uhum. Mas ela vai e faz, espero que sempre com responsabilidade. Porque é o medo paterno ancestral e tal.
Agora, aqui nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de progresso social. Vamos ver para onde vai. Né? Se faça o debate informado, sem apocalipse. O apocalipse era o do Visconde de Cairu. Porque, afinal de contas, o Visconde de Cairu estava convencido que todas essas imagens que eu mostrei aqui representavam, meu querido Voglio Bene, minha querida Isabela, um paraíso consensual entre quem podia usar o chicote e quem levava o chicote no lombo. Está aí um consenso impossível.